Bem-vindos a este mergulho profundo. Hoje, a gente vai fundo na história do direito penal aqui no Brasil. Temos uma linha do tempo bem completa, sabe? Desde lá do Brasil colônia até as reformas mais recentes. A missão é entender como é que o sistema penal evoluiu, quais foram as influências, os momentos-chave das ordenações portuguesas até hoje. E para começar, olha só que contraste. De um lado, as ordenações filipinas, 1603, penas super cruéis, né? Tortura, açoite. Terrível. E do outro, a Constituição de 1824, já falando em abolir isso, trazendo o princípio da legalidade. Sem lei não tem crime. Vamos abrir isso aí. No Império, essa Constituição de 24 parecia um passo enorme, né? Formalmente falando. Parecia. Mas aí veio o Código Criminal de 1830. Tinha ali umas ideias liberais da Europa, mas manteve a pena de morte. Isso era só por causa da escravidão ou tinha mais coisa aí? É uma ótima pergunta, essa dualidade é fascinante. O Código de 30, ele até inovou em algumas coisas, tipo, criou a multa em dias multa. É? Sim, um cálculo que olha a grana do réu. Isso sumiu em 1940 e só voltou em 84, Nossa! que vai e vem. Pois é, mas como você falou, na prática vieram leis depois, em 32, 41, que endureceram. Especialmente contra os escravizados, muitas vezes fora do judiciário. Entendi. A garantia no papel nem sempre chegava. Exatamente. E a pena de morte, curiosamente, foi caindo em desuso na prática, ali pelos anos 1850. Já não se aplicava tanto. Interessante. Bom, pulando para a Primeira República, Código Penal de 1890, feito meio às pressas, né? Tecnicamente frágil. Muito frágil. E aí, por causa dessa fragilidade, o que aconteceu? Começou a surgir um monte de lei penal fora do código, as leis extravagantes. Exato, para tapar os buracos que o código deixava. Foi aí que apareceram figuras importantes, tipo a prescrição. Sim, e a detração. Isso. A detração, que é descontar o tempo de prisão provisória da pena final. E o limite de 30 anos de prisão também é dessa época, né? É dessa época, do Decreto 774 de 1890. E no começo do século XX, a interpretação da lei era bem literal, sem muita teoria complexa por trás. Aí, nos anos 30, com aquela instabilidade toda, vieram leis mais repressivas de segurança nacional e o famoso Tribunal de Segurança Nacional, o TSN. Um tribunal de exceção, né? Exatamente. Chegamos então na Era Vargas e no Código Penal de 1940, o Decreto-Lei 2848, que com mudanças está aí até hoje, considerado um avanço técnico grande. Ah, sim. Bem mais organizado, tecnicamente superior. Teve a mão do Nelson Hungria na revisão, né? Uma mistura de influências. Clássicas, positivistas, código italiano, suíço. E ele trouxe uma coisa chamada duplo binário, né? Isso. O duplo binário era tipo assim. A pessoa podia receber a pena pelo crime que cometeu e uma medida de segurança depois. Mesmo se fosse considerada imputável, responsável, mas vista como perigosa. Entendi. Pena mais medida. Isso. Manteve o limite de 30 anos para cumprir a pena e ainda não tinha aquela fórmula de 3 fases para calcular a pena que a gente tem hoje. A dosimetria trifásica. Exato. O TSN acabou em 45, com o fim do Estado Novo. E aí, sabe, dos anos 50, 60, 70, começa a chegar aqui uma teoria nova da Europa, o finalismo. Finalismo. Dá para explicar de um jeito simples? Bem simples. O finalismo muda o foco. Em vez de olhar só para o resultado, ele pergunta qual era a finalidade da ação da pessoa. Ela queria produzir aquele resultado criminoso? A intenção, o dolo, a culpa ganham um lugar central na análise do crime. Entendi. Muda a análise da culpa. Muda bastante. E aí chegamos na grande reforma de 1984, Lei 7.209, a nova parte geral do Código, e a 7.210, a Lei de Execução Penal, a LEP. O que mudou na prática com isso tudo? Foi uma reforma bem estrutural, sim. Primeiro, acabou o duplo binário. Passou a ser o sistema vicariante. Ou é pena ou é medida de segurança. Não os dois. Uma coisa ou outra. Isso. Adotou o finalismo, como a gente falou, com a teoria limitada da culpabilidade, consagrou a dosimetria trifásica, lá no artigo 68, ampliou as penas alternativas. Menos gente presa por coisas menores. A ideia era essa. E trouxe de volta os dias multa, lá do Código de 1830, lembra?
A LEP tentou unificar a execução da pena no Brasil todo, e o limite de 30 anos continuou. E aí, mais recentemente, depois da Constituição de 88, ela veio cheia de garantias, direitos fundamentais, mas parece que a produção de leis penais não diminuiu, né? Pois é. A Constituição de 88 é um marco nos direitos, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, veio uma onda de leis especiais. Crimes hediondos, tortura, Código de Trânsito, drogas, organizações criminosas, uma inflação legislativa penal. E mais penas alternativas em 98. Também, o cenário hoje é complexo. Tem debate sobre como aplicar o finalismo, se ele deve ser mitigado em alguns casos, com o princípio da insignificância ganhando espaço. Aquela ideia de que um dano muito pequeno não deveria ser crime. Isso. E a gente vê a força do STF e do STJ decidindo coisas importantes, tipo a súmula vinculante 56 sobre regime prisional ou até criminalizando a homofobia por falta de lei específica. E, claro, a crise nos presídios, que é constante, e o pacote anticrime mais recente. 19 foi resposta legislativa mais recente a essa pressão por mais rigor. Mudou o Código Penal, mudou a LEP. Aumentou o limite máximo de cumprimento de pena, né? Aumentou de 30 para 40 anos no artigo 75 do Código Penal e mexeu bastante nas regras para progredir de regime no artigo 112 da LEP, dificultando. E ainda tem um projeto de novo Código Penal rodando há anos. Desde 2012, o PLS 236. Tá lá, tramitando. Puxa, que viagem, hein? Das ordenações lá do século XVII até o pacote anticrime. Uma história longa. Longa e cheia de curvas. Muitos avanços no papel, mas também muitas contradições, idas e vindas, refletindo as tensões do próprio Brasil, né? Influências de fora, respostas a crises. Respondem a uma crise de segurança, a uma pressão popular, a uma teoria que vem de fora. Menos planejamento de longo prazo, mais reação imediata. Parece que sim, muitas vezes. E a questão que fica é, será que o futuro da nossa legislação penal vai continuar sendo assim, moldado por respostas pontuais, emergenciais? Ou será que a gente consegue pensar numa reforma mais estrutural, mais conectada com as necessidades reais e a complexidade do Brasil de hoje? Fica aí para a gente pensar.